Quando a gente fala, Anselmo, em profissionalização, não é dar para o Marcelo 50 mil reais por mês. Não é Seria só isso. bom, né? Seria excelente, mas não é só isso que eu quero. Não, até porque a gente estava falando sobre isso um pouco antes. Vocês são testados. Só no início ou durante a competição também? 2 ou 3 testes físicos e teóricos por ano. Por ano. Isso. Vocês são testados. E esses testes que deveriam validar se Isso. vocês têm condições Os testes, ou não? eles homologam ou não. Você tem que dar 40 tiros de 75 metros. Se você der 39 tiros e no último morrer, você não apita, para vocês entenderem. Não é igual um jogador, ele não está em total forma, mas ele aguenta jogar 85 minutos. Não, o árbitro ele tem que estar homologado 100%. A prova, um exemplo, tem que tirar 8. Se o cara tirar 7,9, não apita, a prova de regra. Fora as avaliações de todos os jogos. Tem as avaliações, se você ficar abaixo, você dá uma segurada. Existem punições que vocês nem veem, que a gente é punido, só a comissão vê, avalia que o árbitro está abaixo, dá uma segurada. Então existe toda uma avaliação rotineira. Avaliado jogo a jogo. Todo jogo existe uma avaliação. Jogo. Todo jogo tem um inspetor de campo e um inspetor de vídeo. E depois do jogo tem os feedbacks, tem reuniões e a gente é confrontado com os vídeos. Por exemplo, não é só você acertar um lance. Você acertou porque você estava bem posicionado, estava próximo, ou acertou pelo feeling. E você, aquele lance, você errou, mas você estava bem posicionado, estava próximo do lance. Ah, não, ele estava próximo. Um jogador passou, foi interpretativo. Você errar um lance, estando longe do lance, mal angulado, meu amigo, você automaticamente vai para a reciclagem para saber por que você estava com esse problema físico, problema cognitivo até de poder acertar um lance ou não. Caraca, eu não sabia disso, não. É um ecossistema muito maior do que a gente imagina, né, O mundo arbitral ele é muito grande, cara, e ele não é muito divulgado, até porque ninguém quer saber. Ninguém quer saber. A gente só quer saber quem torce aí, se o árbitro está certo ou erra, se vai bem ou vai mal. As pessoas acham, Fernando e Anselmo, que o árbitro, o Marcelo, né, e todos os árbitros, a gente vem de Marte, apita um joguinho aqui e volta para Marte. Mas a vida do árbitro é um treinamento continuado, é uma carreira, você tem uma carreira. Mas deveria saber, né? Vocês são tão importantes pro jogo, pro andamento do jogo, pro jogo ficar bom. Porque se o árbitro, não é se ele quiser, mas se ele não tiver num dia bom, ele consegue acabar com o jogo. Acaba com o jogo, estraga o jogo. Estraga o e fica jogo. um espetáculo ruim. Ruim. O entretenimento fica ruim. Então vocês deveriam ser valorizados um pouco mais. Acho que pela CBF ou pelas federações, não estou nem dizendo isso, mas por todo mundo que comenta, pela imprensa, pela torcida. Penso eu, Fernando, que o futebol tinha que valorizar mais o árbitro e trazer ele para o lado do futebol, porque nós somos torcedores do futebol lá de trás, a gente está no futebol, a gente gosta, a gente quer estar ali, a gente quer o melhor para o futebol. E eu penso que o futebol, quando eu falo futebol, são as entidades, são os clubes, a imprensa, os torcedores tinham que olhar um pouco mais para a arbitragem, porque hoje qualquer árbitro de alto nível aí, que você vê em Série A do brasileiro, criou condições excelentes profissionais para estar inserido, senão não consegue apitar nesse futebol veloz de hoje em dia. Então a gente é muito imbuído para poder fazer o melhor e as pessoas não sabem disso. E como você falou de velocidade, tem razão. Hoje tem muito mais choques, né? Como o futebol é disputado num espaço menor, você tem que estar muito mais próximo, muito mais atento, porque é o tempo todo porrada, né, cara? E o nosso tem um trabalho mental também que a gente faz. Quando fala que o jogo hoje é muito mais difícil, jogo que acaba 11 horas da noite, jogo que começa às 9h30 da noite, acaba 11h30 da noite, a tensão é tão grande que pós-jogo a gente não consegue dormir, é igual um jogador quando está numa grande decisão. Porque o árbitro, durante o jogo, ele toma muitas decisões e trabalha muito mental. Então, você tem que estar muito ativo. É uma atividade hoje, ainda mais no Brasil, que tem muita simulação, tem muito desrespeito às vezes, tem muito desrespeito. Desrespeito o quê? Não com o árbitro, mas às vezes um colega que jogou com o outro num time no ano passado, ele tenta agredir o outro, ou não respeita, ou simula em cima do outro. E o árbitro tem que estar muito atento a isso. Então é uma atividade hoje que é muito difícil, ainda é desvalorizada pelo futebol, eu sempre vou falar isso. Eu acho que a gente tem que dar esse próximo passo, sim. Não sei quando, mas temos que dar. O próximo passo seria a profissionalização, que eu vejo sempre uma reivindicação dos árbitros, da profissionalização deles. Quando a gente fala, Anselmo, em profissionalização, não é dar para o Marcelo 50 mil reais por mês. Não é Seria só isso. bom, né? Seria excelente, mas não é só isso que eu quero. São condições excelentes de você trabalhar. É você sair do jogo, no outro dia você tem um centro de treinamento, ter um fisioterapeuta, ter um massagista, ter uma academia, ter o melhor tênis, a melhor chuteira. Hoje eu tenho isso, porque eu criei essa condição de trabalho.
Acaba um jogo, eu sei o que fazer, eu tenho meu físio, eu tenho meu nutrólogo, eu tenho meu médico, eu e todos os árbitros de alto nível, eu garanto isso a vocês. Inclusive com profissionais de clubes que têm clínicas aqui fora, os melhores do Rio de Janeiro, a gente consegue ter um contato para poder fazer o melhor. Mas, obviamente, que se a gente tivesse melhores condições de trabalho, o futebol todo ia ganhar. E, como eu falo, o futebol tem que encarar isso. Enquanto o futebol brasileiro não encarar isso, a gente vai sempre falar quando tiver um erro, tem que profissionalizar, tem que isso, tem que aquilo. Mas sempre isso só ocorre quando acontece o erro contra o seu clube. Enquanto o meu clube está sendo beneficiado, eu acho que está tudo bom. Então, acho que é uma discussão ampla, assim, que o futebol tinha que abraçar essa causa. Pô, cara, não, assim, a gente fala tanto de excelência, que é o melhor futebol do mundo, que é a maior seleção do mundo, com 5 vezes campeã. Aí a gente está reclamando pra caramba aí dos nossos, geração, não fazemos mais como antes. Enfim, existem várias explicações ou desculpas para isso, mas acaba que a gente mesmo não se coloca nesse lugar de melhores, né? Eu fiz uma partida há um tempo atrás, aí uma final, quando eu acabei no outro dia, eu estava no meu quartel dando serviço, lá na entrada, aí vem um comandante que era torcedor desse time que eu errei, falou, poxa, De Lima, Sargento De Lima, pá. Eu falei, comandante, eu fiz o meu melhor. Aquele ali é o meu melhor, com as condições que eu tenho. Se eu não fui bem, paciência, eu não consigo fazer mais. Então é isso, o árbitro ele faz o melhor dele. Por quê? Porque o árbitro não quer errar. E se ele errar, ele não vai trabalhar. E se ele não trabalhar, ele não ganha. É isso que as pessoas não entendem. Aí tem todo aquele folclore, né? Que o árbitro rouba, que ele recebe. É tudo que a gente sabe ali, né? Mas são pessoas de bem que estão ali, que gostam do futebol, que fazem o seu melhor. Eu não quero fazer de vítima, não, mas é a realidade. Essa é a realidade. Pai de família, eu costumo dizer que o profissional de futebol, o jogador, como eu fui, ele tem a obrigação de acertar, por ser profissional, mas o direito de errar, por ser ser humano. Falei até isso pro Lulinha aqui, que acaba sendo nosso amigo. E é verdade. Porque, como você falou, que a galera acha que o árbitro vem, desce de nave espacial, apita e vai embora. Muita gente pensava que os jogadores eram assim também. Até as redes sociais invadirem, né, a nossa realidade, era difícil. Aqui no Rio não, você ia no shopping, encontrava um outro, mas o cara achava que você não era um ser humano como ele. E você vai errar, cara. E as pessoas não entendem que a gente, jogador, árbitro, a gente sofre muito com erro. Porque você falou bem, mídia social hoje. O árbitro hoje faz um clássico no Rio de Janeiro, ele erra. Eu nem externo muito isso, porque eu não gosto de me vitimizar e eu trato muito como bravata algumas coisas. Mas é um mês de ameaça. O cara pega teu endereço do árbitro, na hora pega o teu endereço, sabe onde teu filho estuda, teu telefone e ameaça de morte de manhã, de tarde, de noite. Se você tiver uma mente boa, cara, você larga tudo e vai embora. Só que eu encarei isso sempre como muita bravata. É mentira, mas já tive problemas em shoppings. E aí você passa um mês sem sair, você vai no mercado, o cara que tá servindo teu pão te cobra. Aí eu fico imaginando um atleta de alto nível de um grande clube, como é que é hoje. É muito pior do que o árbitro. Porque o cara é muito... Imagina o Marcelo, que apitou 12, 13 finais no Rio de Janeiro, fiz grandes clássicos aqui, e às vezes passava 1, 2 meses sem sair, sem poder ir à praia, sem poder ir no mercado, porque você vai errar. E a gente tenta minimizar o erro, só que a gente vai continuar errando.